Salmo 127, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Meus irmãos, este Salmo 127, ele está aqui em um conjunto de salmos conhecido como salmos de romagem, ou salmos de subida, salmos dos degraus. São os salmos 120 até o 134, essa coleção tem este nome. Você encontra aí na tua Bíblia essa expressão logo abaixo do título, Cântico de Romagem. O que são estes salmos? Eram salmos que o povo de Deus cantava durante as suas peregrinações até Jerusalém, para o momento de adoração. Jerusalém se tornou a capital da adoração, é a cidade de Davi, é o monte de Sião. Ali, meus irmãos, durante a história, nós sabemos bem que no primeiro momento o povo tinha o tabernáculo. Depois, Davi, ele consegue então estabelecer o reino. Ele tem um desejo de construir o templo, mas Deus não permite. O filho dele, Salomão, vai construir o templo. E o povo então vai subir para Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano, para adorar ao Senhor. E nesta caminhada, eles vão cantando. Vão cantando o quê? Estes salmos. Por isso que são salmos de romagem, salmos dos peregrinos. E esses salmos refletem o sentimento que o povo de Deus, durante a caminhada, tem no seu coração. O sentimento de alegria, de paz, de confiança. Assim como também as suas ansiedades, os seus medos, as suas tribulações. À medida que o povo vai caminhando e cantando e se juntando a outros peregrinos que estão na mesma jornada, eles vão declarando estas grandes verdades de Deus contidas aqui nestes salmos. Quando nós lemos na palavra de Deus, lá ainda nos primeiros livros, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus já havia determinado que o povo deveria fazer isto. Mesmo antes da construção do templo, havia a ordem de Deus para que o povo comparecesse diante dele. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 34, versículo 23 e versículo 24. Está escrito assim: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. E o povo então, em cumprimento à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, fazia isto nas grandes festas que Israel tinha no período ali de cada ano. Eles subiam a Jerusalém e nesta peregrinação, portanto, eles cantavam estas canções. Você imagine aqui o cenário, e nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas, algumas que vêm de longe, outras de mais perto, mas estão caminhando rumo a Jerusalém. Nesta caminhada, por exemplo, eles começam a olhar para os montes.
E aí eles dizem assim, como está lá no Salmo 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu tenho certeza que você já fez isso na tua vida. Quando a gente para um pouquinho para refletir, geralmente quando estamos em um lugar mais apropriado, a nossa vida na cidade é tão corrida que a gente não tem tempo para isso, mas se você para um pouquinho, vai para a natureza, está em um local mais assim, tranquilo, você começa a olhar aquelas coisas maravilhosas que Deus fez e começa a pensar na tua vida e na grandeza de Deus. Era isso que eles faziam. Esses montes estão aqui, já estavam aqui no ano passado, no ano retrasado, não saíram do lugar. Teve chuva, teve tempestade, teve vento, eles estão aqui, eles estão firmes. E os que confiam no Senhor são como esses montes aqui, eles não se abalam, firmes para sempre. Por isso nós podemos confiar nesse Senhor. Por isso nós podemos nos alegrar, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, chegou a hora, chegou o tempo, chegou o dia. Nós vamos sair agora das nossas casas e vamos nos encontrar com o povo de Deus lá para adorar em Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós que estamos na igreja todos os domingos e temos tanta facilidade, talvez não podemos entender a alegria deles quando de maneira muito especial, muito específica, nessas datas, poderiam estar ali em Jerusalém para a adoração ao Senhor. Então, eles estavam caminhando e se lembrando das grandezas de Deus, do poder de Deus, e declarando isso nessas breves poesias, breves canções que nós encontramos aqui nos Salmos de Romagem. Davi foi o autor de vários deles. Agora, este salmo que nós acabamos de ler, o autor deste salmo, segundo está aqui na nossa Bíblia, e a maioria dos estudiosos concorda com isso aqui, ela é de Salomão. Quem escreveu este salmo foi Salomão. Queridos, você imagine esse povo caminhando, todas as dificuldades que eles enfrentavam nessa jornada. Se os salmos expressam essa jornada dos peregrinos até Jerusalém, você imagine tudo aquilo que eles vão enfrentar, porque veja, não é como nos dias de hoje, não tem avião, não tinha trem, não tinha carro, era andando, era em cima de animais, levava-se a família, levava-se animais para o sacrifício, corria-se risco nas estradas. Essa peregrinação era extremamente perigosa, meus irmãos. E quando eu penso na peregrinação do povo de Israel, e aplicando isso à nossa vida, eu queria então compartilhar com vocês, neste mês de janeiro, a partir de hoje e nos 2 próximos domingos, uma série de sermões com o tema Peregrinando. Esta é a série que nós vamos começar hoje, Peregrinando. Porque assim como os israelitas foram peregrinos, nós também somos peregrinos aqui nesta terra. Nós começamos uma nova peregrinação neste ano de 2024. Temos aí 12 meses pela frente. Temos aí 365 dias pela frente, para que a gente possa caminhar, lutar, vencer, e virão adversidades, perigos, lutas, assim como o povo na sua caminhada, nesta peregrinação, também a nossa será da mesma maneira. Então o que nós podemos aprender com a palavra de Deus aqui, nesses salmos? O que nós podemos aprender para a nossa vida e para vivermos então este ano, um ano abençoado na presença do Senhor, porque a ideia aqui é exatamente esta: como que nós podemos viver uma peregrinação abençoada, chegar até o nosso destino. É isso que todos nós desejamos. Não queremos ficar pelo caminho. Eu e você queremos chegar até o final. Como que nós podemos então ter esta peregrinação abençoada? O salmo que nós lemos aqui, eu poderia resumir ele em 2 partes. Ele fala de uma vida abençoada e ele fala de uma vida
inútil. Ele fala de uma peregrinação abençoada e de uma peregrinação inútil. Como será a nossa peregrinação neste ano de 2024? Como que a gente vai chegar lá no mês de dezembro? O nosso resumo será este: olha, foi inútil, foi tempo perdido, tempo jogado fora. Ou nós vamos chegar lá no final e dizer: olha, foi bênção, eu venci, eu cheguei, graças a Deus, foi um ano abençoado. Como é que você vai chegar no final de 2024? Como que eu posso ter uma peregrinação abençoada? Como que eu posso ter uma vida abençoada e não uma vida inútil? Há 3 lições aqui neste salmo que eu quero compartilhar com você nesta noite, para que você possa ter essa peregrinação abençoada. A primeira lição, guarde aí: os seus projetos precisam estar nas mãos do Senhor. Amém? Os teus projetos precisam estar nas mãos do Senhor. Projetos nas mãos do Senhor. Queridos, o versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus, meus irmãos, não estiver à frente, se Deus não for o centro, o alvo, se os nossos projetos não estiverem nas mãos de Deus, eles não serão abençoados. Nós estaremos diante de uma inutilidade total e completa, porque você precisa ter os seus projetos nas mãos do Senhor. O que está te movendo neste ano que se inicia? Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? O que está aquecendo o teu coração? Meus irmãos, nós somos assim. Você entrou esse ano, alguma coisa você está planejando, você está projetando. Esses ciclos são muito importantes para nós, não há como negar. Deus, na sua sabedoria, fez assim. Então parece, meus irmãos, que quando chega dezembro e termina o ano, dia 31 de dezembro, e quando começa 1º de janeiro, parece que tudo começou de novo, do zero. Não é assim? Por isso que a gente faz o quê? Projetos. Não, agora vai. Esse 2024, esse vai ser o ano que eu vou, e aí você vem listando os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que você deseja alcançar, conquistar, não é assim? Concluir. Quantas coisas ficaram pela metade no ano passado, inacabadas, e você deseja este ano, não, esse ano eu vou terminar, esse ano eu vou concluir, esse ano eu vou completar. Quais são os seus projetos para este ano? Quais são os teus projetos para a tua vida? Eu aprendo aqui nesse texto que os meus projetos precisam estar nas mãos do Senhor. Porque se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Projeto sem Deus é vão. Se Deus não está nesse teu projeto, ele é inútil, não vai dar em nada. Não vai dar certo, não vai prosperar, não vai ser bênção se Deus não estiver nele. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente faz sim, projeta, mas sem Deus. Mas como assim, pastor? Essa é a verdade. São desejos do nosso coração, são intentos nossos, são sonhos nossos, mas que nós não colocamos no altar do Senhor. Salomão, ele tinha o desejo de completar a obra, de construir o templo, terminar aquilo que o seu pai já desejava, mas o Senhor não o permitiu. E é interessante, meus irmãos, que Salomão,
ele recebeu de Davi tudo pronto, ele já tinha todos os materiais para a construção do templo, Davi já havia preparado, ele só não construiu, porque Deus não permitiu. Mas Salomão, perceba, ele poderia, quem sabe, no seu coração, se vangloriar, porque ele tinha tudo nas suas mãos, bastava agora construir. Mas ele sabia que se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver nesse projeto, ele podia ter todos os recursos, todo o dinheiro, todo o pessoal, toda a força, mas sem Deus não haveria bênção. Sem Deus aquela obra não seria concluída de forma a ser um projeto abençoado. Lá em 2 Crônicas, quando Salomão termina a obra, diz assim o texto: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto ele intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Porque Salomão compreendia que os seus projetos deveriam estar nas mãos do Senhor. Ele não confiava no ouro, na prata, na força dos seus homens, por mais capazes que eles fossem para fazer tudo o que fizeram. Ele confiava no Senhor. E eu e você precisamos confiar no Senhor. Meus irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada, enquanto nós não entendermos e vivermos o princípio da palavra de Deus, conforme está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não tem projeto abençoado se não estiver nas mãos de Deus. Enquanto nós não compreendermos o princípio de João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não é você que faz, que acontece: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. Inútil esses seus projetos, se eles não estiverem nas mãos do Senhor. Se você está confiando na tua força, na tua sabedoria, no teu dinheiro, nos teus recursos, nas tuas influências, pode ter certeza, será um projeto falido. Mas esse projeto pode ser um projeto abençoado, se nessa noite você colocar isso nas mãos do Senhor, e sair daqui com essa certeza: Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor nesta noite. Os meus projetos, os meus sonhos estão aqui, Deus. De acordo com a vontade do Senhor e com a aprovação do Senhor, eu quero viver assim neste ano. Queridos, tem muita gente se iludindo, tem muita gente sofrendo, tem muita gente vivendo um projeto em vão, porque acha que pode ir muito longe sem Deus. A verdade é que muitas vezes a gente pode ser enganado pelo nosso próprio coração e achar que o ímpio está prosperando. Ele não tem Deus, o ímpio, mas muitas vezes aparentemente ele está indo bem, o projeto dele está abençoado. Existe um salmo na Bíblia que é o Salmo 73, o nome do autor é Asaf, e Asaf foi alguém que pensou assim, e ele registrou a experiência dele, porque ele olhava à sua volta e via a seguinte situação: eu sou um homem de Deus, estou aqui na luta, na dificuldade, na adversidade, o ímpio, meu vizinho, só está se dando bem na vida dele, eu estou perdendo meu tempo, eu estou fazendo tudo certinho e dá tudo errado na minha vida, e o ímpio, não é? Ele só se dá bem, tudo acontece para ele, nada acontece para mim. Quantas vezes esse sentimento pode tomar conta do nosso coração? O salmista diz assim: eu invejei os ímpios, até que eu entrei no santuário, até que Deus me fez ver, e diz lá o capítulo 73, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim dos ímpios.
Eles não são prósperos coisa nenhuma. O fim deles é destruição, é morte, é inferno, é condenação eterna. Não há prosperidade em não servir ao Senhor. Não se engane. Isso é ilusão. Ilusão. O salmista Asaf pôde compreender isto. E eu e você precisamos compreender isso também. Os nossos planos precisam estar nas mãos do Senhor. Eles serão abençoados, queridos, se assim nós colocarmos tudo nas mãos dele. Se não, é projeto Torre de Babel, projeto dos homens, para a glória dos homens, e que terminou como? Numa grande confusão e disciplina divina. Esses são os projetos sem Deus. Então, em nome de Jesus, primeira lição: para termos uma peregrinação abençoada, e eu quero que você seja muito abençoado nesse ano de 2024, amém? Você quer ser abençoado ou não, meu irmão? Amém? Eu quero ser muito abençoado nesse ano de 2024, mais do que fui nos anos anteriores. Então eu e você vamos entregar os nossos projetos nas mãos do Senhor, porque se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ideia de casa aqui é a ideia de projeto, planos, intentos do nosso coração. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Creia que Ele, é Ele, e por meio dEle, que você vai realizar estas coisas, e para a glória dEle. Segunda lição: em primeiro lugar, seus projetos precisam estar nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, a sua segurança precisa estar nas mãos do Senhor. Proteção. Projetos nas mãos do Senhor. Proteção nas mãos do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, não apenas os nossos projetos precisam estar nas mãos do Senhor, mas a nossa proteção, a nossa segurança também precisa estar nas mãos dEle. Já falamos dos perigos que os peregrinos haveriam de enfrentar na jornada até Jerusalém. São os perigos da nossa caminhada. A Bíblia nos coloca como peregrinos. A ideia é essa: a caminhada do povo de Israel no deserto, a caminhada dos peregrinos até Jerusalém são modelos para nós hoje. Nós estamos caminhando, peregrinando. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é o final. Nós estamos indo para Jerusalém celestial, para a pátria celestial. Então estamos aqui peregrinando, como cantamos no hino, peregrinando, né? Por sobre os montes e pelos vales, mas sempre na luz. A peregrinação é perigosa, e eu preciso dizer isso para você, porque eu não posso omitir essa verdade. Vai ter perigos, e muitos perigos. Por isso que você precisa confiar no Senhor. A tua segurança está nas mãos do Senhor. 2023 terminou. Começamos 2024. Hoje é dia 14. Queridos, é impressionante. Todo mês de janeiro, não sei se vocês já perceberam, quantas tragédias acontecem no mês de janeiro. A gente já vira a página muitas vezes do primeiro dia do último dia do ano para o primeiro, já começa a ver na televisão o quê? Olha, enchente, deslizamento, acidentes. Não foi diferente agora em 2024. Acompanhamos aí pela televisão algumas situações. Um ônibus na Bahia que bateu de frente com um caminhão, 25 mortos, fora os feridos. Quantos sonhos ceifados ali, aquele acidente, de tantos que aconteceram na virada de ano, nos primeiros dias de 2024. O helicóptero que estava desaparecido, acompanhamos pela televisão, na expectativa de que fosse encontrado aquelas pessoas com vida, sobreviventes. Mas infelizmente, a notícia no dia de ontem, que foram encontrados, sim, mas
já sem vida, os passageiros daquele voo. O menino Edson Davi ali na Barra da Tijuca, brincando ali com o pai, na barraca, o pai é vendedor, ali na praia, e a criança ali de férias, brincando com o pai, jogando bola, de repente sumiu. Cadê o menino? Imagine a dor de uma mãe, o filho some do nada. Cadê essa criança? Foi raptada, entrou no mar. E angústias como esta acontecendo, meus irmãos, em série, porque a TV e os jornais não conseguem cobrir toda a realidade do mundo. O fato é, o mundo que nós vivemos é perigoso. O nosso coração fica apertado o tempo todo, não é assim? Você sai de casa, o coração está apertado. Como é que você entrou aqui nessa noite? Quantas vezes a gente vem para a igreja e o nosso coração está apertado? Porque o perigo, meus irmãos, está em toda parte. O perigo está fora de casa. Você manda o filho para a escola e você pensa é um lugar seguro, está ali com o professor, com os amiguinhos, e de repente você ouve pela televisão, olha, houve um ataque na escola. E você fica desesperado, ai meu Deus, e agora? Meu filho tem que ir para a escola? Vivemos isso nos anos anteriores e no ano passado, e temos vivido isso com alguma constância aqui no nosso país. O que fazer? Sai de casa, é perigoso. Fica dentro de casa, está seguro. Será? Talvez um dos maiores perigos que nós temos hoje está exatamente dentro de casa, as redes sociais. Alguns dados que a gente não tem conhecimento, meus irmãos, mas o número de suicídios tem aumentado de maneira assim impressionante, fora as doenças mentais, a depressão que leva ao suicídio, os transtornos, as enfermidades mentais, por conta lá dessas redes sociais, a que nós estamos expostos, que os nossos filhos estão expostos. Então, não saiu de casa, dentro de casa está sendo atacada pelo inimigo, pelo assediador, pelo aliciador. E o que o pai e a mãe faz, talvez você seja desses. Quem tem filho sai, você fica lá, filho, manda um zap, pelo amor de Deus, quando você chegar, não é assim? E deixa eu falar aqui, palavra do pastor, né? Em nome de Jesus, filho, primeiro, atende o celular, não é? O pai está ali ligando, que muitas vezes, e o filho deixa o celular desligado. Filho, manda uma mensagem quando você chegar, porque o pai está preocupado, a mãe está preocupada, não é assim? Ou você deixa o seu filho sair, está tudo tranquilo, não é assim. Então, os jovenzinhos aí, adolescentes, que estão já naquela, né? Agora eu sou dono do meu nariz. Não é, até completar os 18, seu nariz tem dono, não é seu não, é do teu pai e da tua mãe. Quando você estiver já grandinho, tiver suas condições, aí, mas agora é o pai e a mãe que mandam. Então manda uma mensagem, não custa nada. Acalma o coração do pai, da mãe, do esposo, né? da mulher, porque a gente fica ansioso, angustiado, porque o mundo é perigoso. Desde que o homem saiu do jardim, e nós somos seres fora do jardim, nós estamos em um mundo de perigo. E se não bastasse isso, meus irmãos, os perigos de doença, de bactéria, de enfermidades, de vírus, não é assim? Não tem para onde correr, é um mundo perigoso, até dentro do hospital. Pega lá uma bactéria. O mundo que nós vivemos é perigoso. Eu e você precisamos de proteção. Quem nos guarda não é a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem te guarda é Deus. Você precisa de proteção na caminhada para chegar lá no final deste ano. E nos anos que Deus te permitir estar aqui, viver aqui, você precisa de segurança. E essa segurança vem do Senhor. As sentinelas naquele tempo eram aqueles guardas que ficavam lá, espiando, vendo se o inimigo chegasse, né, para poder avisar aos outros. Mas o sentinela é humano, ele podia dormir, podia cochilar, ele podia falhar. Mas Deus não, Deus ele não cochila, ele não dorme, ele está atento. Ele sim é o guarda fiel
dos homens. Então você deve confiar no Senhor. Há uma questão aqui, meus irmãos, que muitos vão colocar: mas pastor, eu vou confiar no Senhor, então, confiando no Senhor, estou tranquilo? Posso dormir com a porta aberta? Posso não ter o seguro do carro? Posso não colocar um cadeado lá, né, no meu armário, já que eu confio no Senhor? Estou tranquilo? Se em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar? Será que esses cuidados revelam falta de fé na minha vida? Não, de maneira nenhuma, não é isso que o texto está ensinando. Você deve fazer tudo aquilo que está ao teu alcance. Todas as precauções, medidas que você tem, não é, para se cuidar, você tem que fazer. Você não pode confiar nestas coisas, porque a sua confiança está em Deus. É Ele que te guarda. Não é o seguro que te guarda. Não é o guardinha da rua que vai te guardar. Não é o policial que vai te guardar. Acima de tudo, quem te guarda é o Senhor. Você não confia no homem, você confia no Senhor. Mas Deus usa estas coisas em nosso favor, em nosso benefício. Então se cuida, meu irmão. Se cuida. Não seja imprudente, não. Mas confia no Senhor. O que é humano pode falhar. Você pode colocar o melhor programa de antivírus no teu computador. O mal vai lá e consegue quebrar e consegue fazer o estrago. Todas as tentativas humanas são falhas, mas Deus não falha. Se o Senhor está guardando, pode ter certeza que você não será atingido, você não será tocado. Por isso que o Salmo 91 diz exatamente isto: a nossa confiança, o nosso seguro está nas mãos do Senhor, e nessa peregrinação nós precisamos confiar nele, porque senão a gente enlouquece, a gente não suporta, fobias tomarão conta de nós viveremos com medo de tudo e de todos. Você não precisa viver assim, meu irmão. Viver assim não é viver uma vida abençoada. Você pode viver neste mundo perigoso, confiando no Senhor. Amém? 2024 abençoado. Então lembre-se que a tua proteção precisa estar nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Projetos nas mãos do Senhor. Proteção nas mãos do Senhor. É fácil para você guardar, tá bom? Porque a palavra é para ser vivida, aplicada. Ok? Você vai viver isso essa semana e durante o ano. Ou vai transmitir para alguém essa palavra. Alguém que está precisando, você já tem a palavra que Deus está te dando hoje aqui para você compartilhar com alguém. Projetos, proteção e por último, terceira lição: a sua provisão precisa estar nas mãos do Senhor. O texto diz assim, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, a nossa provisão precisa estar nas mãos daquele que é o provedor nas nossas vidas, o Senhor Deus. Ele é o Deus da providência. Querido, não depende de você. Inútil vos será levantar de madrugada. Veja o que o texto está dizendo. Você já deve ter lido esse salmo, ouvido pregações nele várias vezes, mas nem por isso você prestou atenção nele. Olha o que diz aqui: inútil vos será levantar, que horário? De madrugada. O que é madrugada? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Inútil vos será levantar 4 horas da manhã. Tem gente que levanta antes, né? Repousar tarde. O que é dormir tarde? 10, 11 horas da noite, antes de virar o dia, né? No nosso caso aqui. Acordou 4 horas da manhã. Foi dormir 11 horas da noite. E olha o que diz o texto: comer o pão que o quê? Penosamente granjeaste.
gente que prazer tem em comer o pão, depois de trabalhar das 4 horas da manhã até as 11 horas da noite. Que alegria você tem num prato, numa refeição, num suprimento, se a sua vida é vivida dessa maneira. Eu tenho que trabalhar. E esse texto não está dizendo, olha, você não precisa trabalhar. Deus não gosta de gente, não é, que não trabalha, preguiçoso. A Bíblia diz, nos ensina através da formiga, vai ter com a formiga preguiçoso. Trabalhar é bom, meus irmãos, nós devemos trabalhar. Paulo pegou uma gente assim lá na igreja primitiva, lá na igreja de Tessalônica, e ele mandou um recado, olha, fala para os irmãos aí, quem não quiser trabalhar, não come. Tinha uns folgadinhos lá que queria ficar de casa em casa só, né, filando a boia dos irmãos e não queria trabalhar. Paulo falou, olha, avisa eles aí, tem que trabalhar para comer. O trabalho é bom, o trabalho é bênção. O que não é bênção é isso aqui. Porque esse projeto aqui é inútil, é sem Deus, é o trabalho pelo trabalho, é a correria pela correria. Deus não está nesse negócio, porque se Deus está, é bênção. Traz alegria, traz prazer, traz resultado, traz realização. Mas se Deus não está, e tem muita gente vivendo assim, meus irmãos, nesse tempo, nos seus projetos de vida, estão pensando só nas cifras, nos rendimentos, nos lucros, a loucura da vida. Estão comendo o pão que penosamente granjearam, é o pão da dor aqui. Essa é a ideia, é o pão do sofrimento. Eles estão comendo o pão da dor. Isso não é vida, e não é isso que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Você precisa colocar isso nas mãos do Senhor. Vem de Deus todas as coisas, e Ele não vai deixar faltar nada para mim nem para você, quando nós colocamos a Ele em primeiro lugar na nossa vida. Com Deus você vai ser abençoado em tudo, inclusive no teu negócio, inclusive no teu trabalho, na tua profissão, na tua área. Deus vai te abençoar, se as coisas estiverem no lugar certo. Deus não tem problema em abençoar ninguém, meus irmãos. Pelo contrário. E as bênçãos dele não são por gotas. Quando ele abençoa de verdade. Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. É o que a palavra diz. Agora, o contrário é verdadeiro. É o povo do tempo lá de Ageu, que semeava muito e colhia pouco, que comia, mas não se saciava, que bebia, mas não matava a sede, que se vestia, mas não se aquecia, que recebia salário, mas era como que aquele dinheiro fosse colocado num saco furado e ia tudo embora. Ageu capítulo 1, versículo 6. Povo que vivia um projeto sem Deus. Projeto sem Deus é inútil. É o que diz Ageu capítulo 1, versículo 6. Mas projeto com Deus, meus irmãos, aí faz toda a diferença. Toda a diferença. Termino. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. O cuidado de Deus por nós, meus irmãos, ele é ininterrupto, ele não termina. Deus está cuidando de você o tempo todo. Acordado, dormindo, Deus está cuidando de você. Você não sabe o amanhã, Ele sabe todas as coisas. O que te aflige, não aflige a Ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Pastor, mas não tem jeito, eu não estou vendo solução. Deus tem a solução. Ele manda o profeta Elias lá para um lugar isolado. Não tem comida, não tem nada. Deus arruma água para ele beber. Manda os corvos levar comida para ele comer. Ele é o Deus da providência. Se nós confiarmos no Senhor e fazermos a vontade dEle, termos Ele em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos, se a nossa provisão estiver na mão dEle, pode ter certeza, é projeto abençoado. Abençoado. Do contrário, é projeto inútil. O Salmo 46, descansem. Saibam que eu sou Deus. Talvez a gente precisa parar um pouco da nossa correria
e entender a verdade dessa palavra, descansa. Eu sou Deus. Entrega o teu caminho, confia, o mais eu hei de fazer. E a nossa vida é tão abençoada, meus irmãos, que Deus, olha só como termina o texto, né? Alguns pensam que Salomão estava tratando de outro assunto aqui, a partir do versículo 4. A verdade é que é um tema só. Essa provisão é em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, tudo que nós precisamos. E se tem uma coisa que nós precisamos, que é o essencial, é o quê? É a família. Desde o Éden, Deus criou o homem e a mulher, o casamento. Que bênção que é a família, que bênção que é o casamento. E como é feliz esse que confia no Senhor. Olha, ele vai ter uma herança. E a herança dele são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Naquele tempo, meus irmãos, as disputas aconteciam nas portas da cidade. E você imagine alguém sendo acusado injustamente ou vivendo uma situação assim, um pai. Só que esse pai, ele tem muitos filhos, né? Imagina aqueles meninão grande, né? Forte. O pai está ali, fraquinho já, né? Mas ele vai lá na porta da cidade. E quem que ele leva com ele? Os filhos dele. O inimigo dele está lá. Se ele chegasse sozinho, coitado. Mas quando ele chega lá com os filhos dele, aqueles, né? Homão, forte, eles são o quê? São segurança do pai. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Família é uma bênção. Ter um marido, homem de Deus, ter uma esposa, mulher de Deus, ter filhos, filhos que são consagrados ao Senhor, ter um lar que teme e serve ao Senhor, isso é bênção, isso é provisão do Senhor para mim e para você. E eu não conquisto isso com as minhas forças, não. É Deus que te dá. Se você tiver a sua vida nas mãos dele, ele vai te dar isto. Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Pastor, eu entrei solteiro em 2024. Você vai, meu irmão, nesse ano vai acontecer alguma coisa na tua vida? Deus pode fazer a obra na tua vida, arrumar aí o marido que você procura, a esposa que você procura. Casamentos, profetizei o ano passado aqui, né? Brincando, viu? Casamentos, mas eu quero fazer casamento aqui, meus irmãos. Eu estou há 11 anos nessa igreja, estou ansioso por casamentos. Então vamos lá, não é? Jovens aí, está na hora do pessoal começar a casar aqui, nessa igreja. Famílias novas sendo formadas, sendo estabelecidas, crianças chegando, mais crianças, a igreja tem um monte de crianças, mais criança ainda, que bênção que é essa criançada correndo no final do culto aqui, atrás do diácono Edejailton, do pirulito. Tem pirulito hoje, meu irmão? Ah, meu Deus, a criança não tem pirulito hoje. Já vou avisando, já fiquem em oração aí. Domingo que vem vai ter pirulito dobrado, o Edejailton vai resolver isso para nós. Queridos, tem uma frase que diz assim, que nenhum sucesso nesta vida compensa o fracasso no lar. Porque para alguém ser abençoado de fato, não bastaria ele ter os seus projetos abençoados ali na mão do Senhor, a sua proteção, segurança ali nas mãos do Senhor, se ele não tivesse a sua provisão, se ele não tivesse em tudo aquilo que ele necessita, e em especial na sua família, a bênção do Senhor. O que Deus quer para a minha vida e para a tua vida neste ano, meus irmãos, pode ter certeza, é que nós possamos viver um ano abençoado, uma peregrinação abençoada em 2024. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Se você ainda não fez, faça isso hoje. Projetos nas mãos do Senhor, proteção nas mãos do Senhor, provisão nas mãos do Senhor, vida abençoada para você e toda a sua casa neste ano de 2024. Amém? Que Deus assim os abençoe.